o Estado já faz uma redistribuição de renda para cima. Ele pega o dinheiro do povo e dá para os caras que são mais ricos. Não. O Estado corrompido. O Estado atual. Não. Não? Me dá um exemplo de campeões nacionais beneficiadas pelo Bolsonaro. Cara, deve ter um monte, mano. Não tem. Não tem. O Plano Safra, como que é essa parada aí? Não, o financiamento da agricultura, o subsídio nem é tão relevante que nem eles falam. A maior parte vai para o pequeno agricultor. Sim. Por que as empresas de telecomunicações são um oligopólio? Então, E ele não quebra? tudo bem. Aí a gente tem, quando a gente fala em reformas estruturantes, essa é uma pauta do governo Bolsonaro. Só que a gente tem uma coisa chamada capital político. Capital político é finito, né? Sim. Você não consegue gastar o seu capital político com todas as reformas ao mesmo tempo. Senão seria uma beleza, né? Bolsonaro ganhou maioria no Congresso, aprova tudo. Não, mesmo com maioria no Congresso, debates serão realizados. A gente tem a agenda da Comissão de Constituição e Justiça, a oposição vai tentar barrar, vai judicializar. Isso demora, isso leva tempo. E às vezes acaba que, por conta, por exemplo, nesse caso do Bolsonaro, a gente aprovou a reforma da Previdência, conseguiu aprovar o marco do saneamento básico, que é uma baita de uma conquista para os brasileiros mais pobres. Você falou em redistribuição de renda. Essa é a melhor forma, não de redistribuir renda, de permitir uma vida digna para os menos favorecidos. A gente está falando de 100 milhões de pessoas sem esgoto. Sim. Esse número é verdadeiro. E a pessoa que mais contribuiu com a reforma disso e a melhora disso no Brasil hoje foi o Bolsonaro. Está funcionando esse marco? As pessoas já a gente está falando bastante? de 1 tri que vai ser investido em 10 anos. Mas já está Só sendo nesses investido? anos são bilhões. Sim, bilhões de reais investidos em obras de infraestrutura. Quando que começou isso aí? O marco do saneamento foi 2020, salvo engano. Então tem 2 anos em efeito. É. Tem que ver quantos esgotos Salvo eles já engano. fizeram, né? Quantas pessoas agora tem. Muito. As obras já começaram, mas é tudo coisa que você vai sentir daqui a 4 anos, 5 anos. Né? Então, tudo isso leva algum tempo para você sentir o efeito. Mas essa reforma não seria aprovada em qualquer outro contexto, porque a esquerda foi contra. PDT votou contra, do Ciro Gomes, PT votou contra. Olha que absurdo isso. Por quê? Porque na mentalidade deles, o Estado tinha que cuidar disso. Só que o Estado já cuida e é falido. Ele não cuida, né? São aqueles SAIs, que é Serviço de Saneamento de Água e Esgoto, Serviço de Água e Esgoto. Né? E no âmbito municipal tem vários, e muitos não funcionam. E outros nem chegam no lugar que a iniciativa privada pode e vai chegar a partir de agora. Então, tudo isso a partir de uma lógica de mercado. Né? Só que você tem que fazer o quê? Você gasta capital político, que é tempo. É investimento da sua base na aprovação daquele marco. Porque investimento leva tempo. A gente, só falando aqui, a gente gasta energia, a gente está tentando se comunicar. Agora, imagina um cara de direita tentando aprovar na comissão, fazendo parecer, passando por todos os trâmites legislativos até chegar na presidência da República, sendo chamado para dar entrevista em vários canais de televisão, justificando que o projeto é bom, falando para todo mundo que, na verdade, não é a privatização da água e do esgoto no Brasil, que tem esses absurdos. Então, isso tudo gera um desgaste. Sim, verdade. E um investimento. Então, tem que fazer isso. Tem que quebrar esses oligopólios no setor aéreo, né, de aeroportuário e aéreo. O governo fez também isso no setor aeroportuário. Começou uma reforma que está ampliando bastante os investimentos nessa área. Tudo infraestrutura. O transporte aéreo brasileiro tem que mover essa pauta. Então, quer dizer, todas essas pautas estão em consonância com a visão de mundo e o programa de governo do Bolsonaro e da equipe dele. Isso é ótimo. Mas isso não está no programa de governo do opositor dele que tem chance de ganhar no dia 30. Não, tudo bem. Esse é o ponto, entendeu? Sim, mas eu não sou a favor do Lula. Não, eu só estou deixando claro porque a gente está na reta final aí. E tem que ficar claro isso. Tá bom. Eu acho que eu tenho esse papel. Mas tudo isso para falar o quê? Capital político é finito e a gente tem que saber usar. Existe uma tendência infantil, infantiloide e boba daquele cara que só lê o manual de ciência política e não sabe como funciona a real política na prática, que ele acha que todas as reformas vão ser aprovadas automaticamente por conta dos lindos olhos de Bolsonaro. Né?
E não é isso que acontece. Ah, sim, precisa e ter nunca vai influência acontecer isso. Você tem que ter Normalmente esse cara é uma eleitor do baita MBL concertação do, de do fatores. Novo, né? Pode crer. E o cara se revoltou com o Bolsonaro porque ele não conseguiu cumprir o que ele se, né, o que ele se E comprometeu o cara a fazer. esquece que tipo, teve lockdown, a pandemia sendo um difundida Senado pela mídia não vou falar e o nada. Senado cheio de trava também, junto com, Congresso, com o tudo. Poder Judiciário que estava STF, boicotando tudo o tempo tudo. todo. É uma loucura isso. Ah, sim, o Bolsonaro com certeza Tem foi... que quebrar o oligopólio. Na Flórida, conta de energia veio cara, você muda na hora. Que nem você muda qualquer coisinha boba de conta de telefone aqui, que ainda são 4 só, ou 3, sei lá. Ah, que é tudo São monopólio, 3. é tudo. Mas lá nos Estados Unidos você tem 50. Sim, sim. Bancos comerciais, você tem 70 bancos comerciais nos Estados Unidos. Sim, era isso que tinha que acontecer aqui, né? Sim. Eu entendo esse negócio do poder político capital, mas tá acabando o tempo do Brasil, entendeu? Acabando. Tá muito alarmista. Muito bom. Os fins dos tempos, né? Qual? O fim dos tempos. Qual o tempo que tá acabando? Sim. Tecnológico, o primeiro. Geopolítico, o segundo. Quem tá com esse cronômetro ligado que eu não tô vendo? A tecnologia tá com esse cronômetro. Porque quando o Brasil deixa de desenvolver tecnologia e deixa na mão robótica, inteligência artificial para a China e para os Estados Unidos, China e os Estados Unidos vão ser essas economias do futuro e o Brasil vai ter que comprar dos caras tudo. E a gente vai se Tudo manter... porque, né? Depende o quanto a gente quisesse... A gente só não precisa comprar comida. Só isso Que é o não vai principal, precisar. né? Terra, comida, É o mínimo, é o básico. né? oxigênio, É o água. é. Mas então... Mas isso os a gente índios tem, né? vivem com isso, com água e Não. comida e estão felizes ali também. Eu não quero ver igual um índio, entendeu? Mas não essa... quero. Eu não quero ver igual um índio. Mas a na verdade opção é que o essa. pessoal que tá nessa linha Só se for um índio tá fazendo moderno, é essa numa aí. cidade com inteligência. Então, a Débora G. Barbosa tá nessa, né? Estocar Você comida. cancelado eu com essa cara. Não, ela não... Falei que não quero ver igual um índio. Não, é que eu fico pensando no É que monarque cancelável. Fico pensando na galera utilizando cortes. Então, mas qual é a outra alternativa, entendeu? A alternativa é a gente começar a desenvolver essas tecnologias aqui no Brasil. E, infelizmente, o governo Bolsonaro foi um governo de impedir que acabasse, mas não foi um governo de Mas calma. direcionar para o futuro melhor. Calma. mas a gente está Acabamos de falando já começar. isso faz algum tempo. O governo Bolsonaro, ele teve que se defender muito. Não, eu entendo. Se eu jogar, mas se eu jogar merda em você o dia inteiro, você vai ter que se limpar o dia inteiro. É e verdade. demora pra você se limpar de tanta merda. Fora verdade, o que precedeu o gogoverno dele, todas as merdas que tinham lá. E ainda tudo, tem muita coisa. Isso daí o pessoal, às vezes, da direita, infantiliza o que a gente fala. Porque, de novo, é senso de prioridade. A prioridade de agora é campanha. Ah, Marco, é só a campanha que vai resolver o Brasil? Óbvio que não. Eu acabei de falar que tem 60 reitores de universidades públicas federais que são capturados pelo pensamento esquerdista. Fora a e que mídia, fora difundem tudo. isso. Aí tem imprensa, aí tem o terceiro setor, que é a demagogia Sim. mais ampla. As Esses ONGs. estudos mirabolantes que aparecem de cima para baixo. Aí vem, da Oxfam. Oxfam. Ah, vem lá da Inglaterra. Vamos acreditar. Estudos da Harvard. Sabe, é Sim, coisa segundo de... a A OMS. OMS falou que não é para usar máscara. Na verdade, não, é para usar. Mas como a Oxfam apoia e apareceram 3 nomes de intelectuais que você não sabe nem falar direito o sobrenome do cara, de tão difícil que é o sobrenome dele, pô, é óbvio que Tem aquilo lá credibilidade. tem credibilidade. Esse nome é bom. Esse nome é bom e é Oxford. E a pessoa que deveria desatinar esse nó, que devia desembaraçar esse nó, não faz o trabalho de casa. E daí a gente vira o conspirador porque a gente questiona. Exato. E óbvio que tem, às A vezes, ditadura do questionamentos cientificismo absurdos que global. acontecem aqui e acolá. Mas questionar é importante. Né? Graças a Sim. Deus, eu acho que eu nunca fiz um questionamento muito absurdo. Mas, assim, é importante que as pessoas tenham essa noção de que, sim, é difícil viver e eu não posso acreditar em tudo ou em todos. Porque, infelizmente, a galera liga o automático hoje em dia. Então, profusão de notícia falsa é porque a galera tá ligada no automático o tempo todo. E adora Não, passar e a pra gente frente. tá falando as coisas mais básicas, as mais idiotas, que são simples de você ter acesso da verdade, hoje são imputadas à força da nossa mente e a gente nem percebe. Tipo a história do fascismo ser uma questão da direita. Né? É muito doido. Você vai lá qualquer imbecil puxa ali a régua dos valores fascistas, você vai ver, cara. É mais Estado, enfim, é Valores tudo que nacionais, tá... Valores que é o que você falou.
Sim, exato. O ímpeto Mas nacionalista enfatizando... extremado. extremado de forma que isso traga uma ditadura, né, extremista. Eles são contra a igreja, eles são contra... ou seja, é praticamente a cartilha da esquerda. E é muito simples você ir atrás disso. Eu estava até lendo uma biografia do Mussolini esses dias. Ele, de fato, ele brigou com o Partido Socialista, só que as pessoas associam isso a ele ter decidido se virar contra o socialismo. Não, ele brigou contra o partido. É tipo se o Lula... saiu do se o PT. Lula brigasse com o PT agora, ele não ia deixar de ser da esquerda. Sim, ele sim. ia fundar um outro partido de esquerda. Sim. Foi isso que aconteceu com o Mussolini. E é muito simples você ir atrás dessas informações. Você tem, cara, todo tipo de documento histórico te falando isso. Só que a máxima Paulo Freireana falou pra gente, desde a década de 60 e 70, que o fascismo é de direita, é extrema-direita. Isso é uma mentira. Então, assim, coisas as mais idiotas, né? Tipo assim, que a Revolução Francesa foi uma revolução... Verdade, igualdade, fraternidade. Todo mundo tem a base do memória positivismo, né? romântica de tudo. romântica da Revolução Francesa. Isso, porque o que é a base professor, da... ao invés de falar que foi um banho de sangue nojento e matou um monte de senhora e criança, fala Exatamente. que lutou Freira. pelos ideais da igualdade. Aí vê Les Miserables e fala, nossa, olha só como os pobres viviam naquela época. Les Miserables foi depois. Mas existe essa Estimulando a tentativa de revolução, né? romancear o banho de sangue. E olha que isso, essa manipulação... revolução. Desculpa. Desculpa, não falei. Não, e só pra falar como... Cara, hoje como qualquer um pode falar... Hoje não, desde sempre. Qualquer um sempre pôde falar o que quis e escrever onde quis. Tipo, a própria Revolução Francesa criou um revisionismo histórico na época pelos próprios enciclopedistas, né? Que você vê ali Rousseau, Voltaire, se não me engano. Eram 3, mais ou menos, que encabeçaram. E eles reescreveram a história a partir das enciclopédias na época. Então, o que eles falaram? Não, vamos, a partir do iluminismo francês, a partir da nossa ótica, em relação a tudo, a gente vai escrever a história. E hoje o que a gente aprende é tudo baseado na Revolução Francesa e nessas máximas iluministas. E nem tudo faz sentido. Quer dizer, a maioria das coisas não faz sentido, né? Ainda mais quando time você é um vencedor cristão. sempre vai contar a história pelo seu prisma e sempre Exatamente. vai esconder os erros dele. Exatamente. Mas isso começa na Revolução Francesa e isso vai acabar. Outro dia a gente teve um problema lá na... Problema entre aspas, na Jovem Pan, que o cara falou que aquela história do Lula falar que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Viralizou Ele isso aí. falou, cara, você não tem CNPJ pra saber, você não tem... Eu fui atrás do INCRA, do IRGA, de tudo, não existe esse dado. O que aconteceu? Uma fulana, uma correspondente da BBC, lá de uma cidade desse tamanho, do Rio Grande do Sul, escreveu essa frase um dia num artigo que o MST copiou. E sempre vem assim, um prêmio de produção agrícola, sabe? E quem estipulou esse sempre prêmio? É um prêmio, né? sempre é uma coisa que vai conferir mais legitimidade no discurso. Mas olha que doideira, essa fulana fez um comentário lá atrás e isso embasou toda a retórica da esquerda de que o MST é o maior. E o Lula tá hoje vomitando isso em tudo que é debate. Sem embasamento algum, sem existir sequer um órgão que meça isso. Eu liguei lá pro IRGA, nunca existiu esse estudo, né? Que eles falam que o IRGA falou. É mentira, o IRGA não falou. Entendi, é um factoide, então. Mas tudo é isso, entendeu? A esquerda faz isso muito bem. É a guerra de narrativas, né? É a guerra de narrativas e de verdade, na verdade, né? Porque isso é uma mentira. Se você não tem como medir algo... Sim, inclusive, a sociedade está passando agora pela guerra pela verdade. Por isso que o STF está agindo do jeito que ele está. Ele está se colocando como o Ministério da Verdade. Porque é aquela história que eu estava comentando lá no começo. Como criou a internet e eles perderam o controle da narrativa, eles têm que adquirir de novo o controle da narrativa através da força. O problema é que a guerra pela verdade, quando determinado assunto é subjetivo, ele acaba virando imoral. Você entende? Porque assim, a subjetividade, por exemplo, a própria questão das fake news. O que é uma fake news? Hoje é tudo relativizado. Principalmente quando você fala do cientificismo, quando você fala da questão da pandemia e tal, né? Não existe argumento, não existe provas de nada. Então, tudo é relativizado. Né? Tudo na vida não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas a verdade existe, mas a gente não sabe quando qual a gente fala desses processos que a gente recebe, você tá desinformando, né? É pior que isso. Os próprios crimes contra a honra, que eu sempre falo, você tá difamando. Mas quem disse? Segundo quem eu tô difamando? De fato, isso impactou na vida de tal pessoa? Aliás, isso deveria ser um processo? Não, eu sou totalmente contra a lei de difamação, de honra. Eu falo que é aí que você vê quando uma pessoa é da direita mesmo ou não. E olha que eu já sofri muita difamação na minha vida. Eu também, todo dia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.